de História e a gente agora no explicador virtual vai fazer exercícios sobre a Revolução Cubana. Primeira, muito texto pra gente ler. Mas assim, as provas que têm acontecido agora de mais importante, como por exemplo o Enem, são provas que exigem muita leitura de você. Então você tem que ter não só conhecimento específico, mas também aquela paciência e técnica de fazer questões que exijam uma leitura grande. Então é bom a gente ir treinando para isso, né? Por quê? Porque agora não espera só que você decore. Em história, tem gente que fala assim, não gosto de história porque tem que decorar a data. Não, você não precisa decorar, você tem que entender. Tem que entender como que foi o processo, que atores políticos estão envolvidos, quais as consequências que vão trazendo, né? Como que o contexto geral vai ser influenciado e vai sofrer influências. Então um texto, às vezes, é muito bom exatamente para abrir essa nossa parte de você conseguir relacionar assuntos, de você conseguir identificar o que tem no texto e o que estão te pedindo para fazer na questão. Então vamos ler um pouquinho? Fidel se beneficiou da Guerra Fria e vendeu a importância geopolítica de Cuba à União Soviética, em troca de generosos subsídios. Cuba é muito mais importante no mundo como um símbolo. E ela é um símbolo por causa de Fidel. Sem Fidel, o regime cubano perde o símbolo da vanguarda do comunismo internacional, ou, ao menos, do anti-imperialismo, especialmente do anti-americanismo. A Revolução Cubana nunca se viu como uma mudança do governo em Cuba apenas. A atuação de Ernesto Che Guevara na África e na América do Sul era parte da mística em torno dos combatentes de Sierra Maestra. Para a América Latina, especificamente, Fidel foi o ícone das mudanças que organizações de esquerda do continente inteiro buscavam. Revista Época. O que esse texto está dizendo? Antes da gente ver a questão. Está dizendo da figura de Fidel Castro como sendo a referência à Revolução Cubana. A Revolução Cubana, ela ganhou destaque e é muito estudada não em si pela influência de Cuba no mundo. Porque qual a influência de fato que Cuba tinha nas relações exteriores? Praticamente nenhuma. O que Cuba ganha como destaque é primeiro essa figura dos combatentes, dos guerrilheiros, do qual Che Guevara e Fidel Castro são os principais expoentes. Agora, o que tem também de diferencial é a ideia do anti-americanismo. Numa época de Guerra Fria, onde os Estados Unidos lidera o bloco capitalista, você se botar contra essa superpotência era algo assim muito difícil e diferente, principalmente se tratando em América Latina. Você tem um bloco, as Américas, né? A América para os americanos, a América para os Estados Unidos. A influência dos Estados Unidos nas Américas era quase que inquestionável. E quando vem Cuba e se põe contra, estatiza empresas, tira a influência dos Estados Unidos, isso vira um símbolo para o mundo. E aí uma série de outras contestações entram nisso, por quê? Foi possível em Cuba. Então os Estados Unidos não são os todos poderosos. Vamos lutar com isso. Deu para entender o que esse texto está querendo dizer? A saída de Fidel Castro da liderança do governo reacendeu o debate acerca da controvertida história cubana. A respeito do tema, considere as afirmações. Então está falando o seguinte, se Fidel Castro se mantém como a figura da revolução, a figura do poder, do governo, quando ele sai e entra o seu irmão Raul, você tem espaço então para questionamentos do que aconteceu com esse regime. Então, depois de saber de tudo isso, vamos para as questões. 1. Cuba foi um palco importante na disputa entre os Estados Unidos e a ex-União Soviética, com destaque para a crise dos mísseis em 62, quando o mundo esteve à beira de um confronto nuclear. 2. A Revolução Cubana inspirou movimentos de esquerda na América Latina a partir da década de 1960, sendo adotada como modelo para os grupos guerrilheiros pró-socialistas
a exemplo da guerrilha da Araguaia no Brasil. E 3. Para superar a crise vivida por Cuba desde o fim da União Soviética, o país busca ampliar suas relações econômico-comerciais, sobretudo na América Latina, destacando-se sua aproximação com a Venezuela de Hugo Chávez. Vamos fazer o seguinte, aqui tem várias informações que são importantes. Então eu vou marcar para você o seguinte, todas essas estão corretas, mas vamos ver ponto a ponto por que elas estão corretas? Seguinte, Cuba foi importante na disputa à crise dos mísseis 62. Então vamos lembrar da união, vou voltar aqui no texto para vocês verem. Ó, Fidel se beneficiou da Guerra Fria, ó, união de Cuba à União Soviética no contexto da Guerra Fria. E aí a crise dos mísseis foi o quê? A União Soviética, em contexto de Guerra Fria, utilizou o território de Cuba para apontar mísseis para os Estados Unidos. Vamos lembrar aqui, ó, do anti-americanismo. E aí o mundo todo tinha medo de que tivesse uma explosão, que aquilo dali tivesse dimensões jamais vistas. Entendida a primeira? Vamos voltar para lá. A Revolução Cubana inspirou movimentos de esquerda na América Latina, sendo adotada como modelo para outros grupos. Vamos voltar no texto. Então aqui, ó, tá botando símbolo de vanguarda. Nunca se viu como uma mudança apenas em Cuba. A atuação na África e na América do Sul era parte da... Então você tá vendo que era para além de Cuba. Teve uma influência na América Latina, principalmente. Então, consegui entender por que a segunda? E por fim, para superar a crise vivida por Cuba, o país busca ampliar suas relações econômico-comerciais, sobretudo na América Latina. Ah, você fala assim, poxa, Venezuela de Hugo Chávez, isso daí é um dado novo. Sim, esse é um dado novo, né? É um dos dados que, por exemplo, para você sempre fazer qualquer tipo de prova, para você ir bem nos estudos, uma coisa boa é você estar informado. Isso é fácil. Pegar o jornal, 5 minutinhos, se você ler só as manchetes, já é fácil de você conseguir identificar o que está acontecendo no mundo. Porque muitas vezes as questões, elas relacionam esse contexto, esses dados mais históricos, mais que você só vê no livro de história mesmo, com o que está acontecendo na realidade. E aí você precisa conseguir entender e fazer esse link. Deu para pegar essa primeira questão? Então está falando da influência de Fidel, a influência da imagem da Revolução para o restante da América Latina. Vamos para o próximo. A Revolução Cubana vitoriosa em 1959 teve como principal característica a mobilização popular por meio de manifestações de massas e a organização de seguidas greves gerais que interromperam as atividades econômicas de Cuba. B. A prática do foquismo, com grupos armados que se dedicavam à luta armada caracterizada pela tática de guerrilhas. C. A mobilização internacional por meio de campanhas que denunciavam desrespeito aos direitos humanos por parte do governo cubano. D. Intervenção soviética, que enviou tropas de apoio aos revolucionários e bombardeou bases do governo cubano. E. A vitória eleitoral dos revolucionários no pleito de 58 e a gradativa implementação de medidas socializantes por Fidel Castro. Vamos lá. Como que o grupo de Fidel Castro chega ao poder? Ele chega ao poder quando ele vai mobilizando uma grande quantidade de camponeses, da população mesmo, fazendo táticas de guerrilha, né? É aquela guerrilha, são aquelas táticas que fazem com que ele e o seu grupo consigam chegar ao poder. As revoluções ao redor do mundo, cada uma acontece de uma forma. Mas você pensou em Cuba, pensa em guerrilha, pensa em guerrilheiros. A imagem icônica da Revolução Cubana é a entrada, né, de Fidel Castro naquele carrinho militar, seguido dos guerrilheiros. Então aqui fica claro que a resposta certa é a letra B. Vamos para a próxima. Quem foi
foi Fulgêncio Batista? Essa é bate-pronto. Fulgêncio Batista, tínhamos emenda Platt, vamos voltar. Emenda Platt é aquela emenda dos Estados Unidos que faz com que o governo americano tenha o poder de interferir nas decisões cubanas. Isso faz com que os presidentes cubanos sempre se alinhem aos Estados Unidos, sempre dirijam de acordo com o governo norte-americano. E aí Fulgêncio Batista foi mais um desses presidentes que fizeram um governo pró-estadunidense. Então, quem foi Fulgêncio Batista? Foi o mártir de luta pela independência? Não. Foi o pai de Fidel Castro? Não. Presidente cubano apoiado pelos Estados Unidos, expulso pelos revolucionários? Ok. Essa daí é bem fácil. Essa daí é só para fixar mesmo na sua cabeça. Em 61, o presidente norte-americano John Kennedy lançou o programa Aliança para o Progresso, cujo objetivo era, pensou em Revolução Cubana, pensou em presidente americano, parte do seguinte princípio: não é a favor de Cuba, né? As relações entre Cuba e Estados Unidos ficaram em condições de conflito. Vamos lembrar do embargo econômico que os Estados Unidos fez em relação a Cuba. Então, essa é só uma dica. Tá falando de presidente norte-americano, tá falando do contexto cubano, então vamos ver que não é uma coisa positiva. Aumentar o potencial militar americano, hegemônica perante países aliados. Diminuir a influência comunista na América. E você pensa, pode ser, visto que já era intensa na totalidade das nações latino-americanas. As nações latino-americanas eram todas comunistas? Impedir o avanço comunista de orientação soviética nos países aliados e fazer frente ao impacto da Revolução Cubana. Pronto, acabou. Tá falando que é para impedir o comunismo, falou de Cuba, é isso. Essa aliança foi feita para o quê? Você quer impedir, você quer neutralizar. Se você tem a Revolução Cubana, né, se você tem ali aquela Cuba, aquela ilhazinha, se botando contra o todo e grande master blaster poderoso Estados Unidos, o que eles querem fazer é impedir. Isso daí não pode se alastrar, não pode ter mais países também fazendo viva a revolução e sendo contra os Estados Unidos. Então foi uma forma mesmo, né, de fazer o quê? De impedir esse avanço comunista, né, novamente lembrando sempre contexto de Guerra Fria, de um lado capitalismo, do outro comunismo, um tentando neutralizar o outro, impedindo que o outro avançasse na sua área de influência. De orientação soviética nos países aliados. Você vê que aqui na própria resposta está falando de orientação soviética, sempre lembrando dessa polaridade. A gente pensar o mundo nessa época é pensar esse mundo dividido, é pensar esse mundo bipolar e fazer frente ao impacto da Revolução Cubana. Exatamente essa revolução que no mundo bipolar saiu de um lado, saiu da área de influência dos Estados Unidos e foi para o outro lado. Simples assim, ok? Vamos para a última. As relações entre os Estados Unidos e Cuba ficaram abaladas a partir da Revolução Cubana, de 59. Um dos momentos de maior tensão ocorreu quando, vamos lá, os revolucionários cubanos implementaram medidas de caráter socialista e retomaram as bases norte-americanas, como a de Guantánamo. Empresários norte-americanos financiaram movimentos pró-castristas. Só para lembrar, sempre que tiver esse termo aqui, tá falando de Fidel Castro. Parece óbvio, mas às vezes a gente lê e não lembra. Enquanto o ditador cubano apoiava as guerrilhas na América Latina. C. O governo cubano permitiu a instalação de mísseis nucleares soviéticos na ilha, o que quase gerou uma guerra entre as superpotências. D. Agentes da CIA planejaram um movimento contra-revolucionário que levou à invasão da Baía dos Porcos e à queda de Fulgêncio Batista. O governo norte-americano decretou um embargo econômico para forçar Cuba a aderir à política soviética da perestroika. Gente, preste atenção. Várias coisas que aparecem aqui nessas opções até aconteceram, como por exemplo a invasão da Baía dos Porcos.
Mas a pergunta está falando do momento de maior tensão. E o momento de maior tensão, sabe qual foi? Foi o momento da instalação dos mísseis. Por quê? A guerra que até então é a Guerra Fria estava muito próxima a se tornar a Guerra Quente, com explosão, com bomba, com morte. Esse período aqui foi o período de maior tensão, foi o período que, nesse histórico de Guerra Fria, chegou mais perto de ter, de fato, um confronto direto entre Estados Unidos e União Soviética. Mas, para o bem da humanidade, isso não aconteceu. Então, a gente vai ficando por aqui, tá? Nos nossos exercícios sobre a Revolução Cubana. Tchau!